Bom, gente, sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre as 3 emoções que estão atrapalhando o seu crescimento profissional. Seguinte, quando a gente pensa lá nessas emoções, né, que atrapalham e que ajudam, né, que potencializam ou que de alguma maneira afastam você do resultado. Quando a gente olha para nossa trajetória, né, acho que tem uma coisa importante para a gente começar explicando, para depois efetivamente entrar nessas 3 emoções, é falar o seguinte: essas emoções que acontecem, elas estão acontecendo o tempo inteiro na nossa mente, o tempo inteiro no nosso cérebro, a gente está sendo, de alguma maneira, impactado pelas emoções que acontecem no dia a dia. Poxa, Lília, mas hoje não aconteceu nada demais na minha vida, não teve nada que justificasse eu ter alguma emoção, e ainda assim eu tive uma emoção? E a resposta é que sim, porque o nosso cérebro, ele trabalha o tempo inteiro em cima de emoções. Eu vou explicar exatamente por que isso acontece. E aí o nosso cérebro, então vamos direto ao ponto. Se eu estou falando de cérebro, é importante a gente contextualizar o que é o cérebro. O cérebro está dividido em 3 grandes áreas. Então ele tem uma primeira área, que é a área que a gente chama de reptiliano. Então a gente chama de cérebro reptiliano. O que é esse cérebro reptiliano? Ele é um cérebro, ele é uma parte do nosso cérebro responsável pelos reflexos simples, ou seja, o que está acontecendo ali no nosso dia a dia de maneira mais trivial. E aí o que acontece? A gente tem lá o nosso cérebro reptiliano, que se a gente fosse pensar de forma bem simplista, eles chamam de reptiliano porque ele tem ali todas as doses primitivas de um réptil. Então, se você está andando na rua e jogarem alguma coisa em você, você vai ter o reflexo de desviar, concorda? Então, nesse momento de você ter esse reflexo de desviar, o reflexo de pegar alguma coisa que vem em cima de você, esse é o cérebro reptiliano, que a gente chama aqui que ele tem algumas características para garantir a nossa sobrevivência. Então, o ponto principal dele, além de ter esses reflexos, né, do dia a dia, também é a área responsável por regular funções e sensações como fome, sede, sono. Então ele regula ali o nosso sistema. Ele vê, olha, você está cansado, você precisa dormir, você está com fome. Então é uma parte do cérebro que é ativada a cada vez que alguma dessas coisas acontecem na nossa mente. Então ele é o principal, ele é a área do nosso cérebro que está pensando e atuando o tempo inteiro nisso. A gente tem uma outra área do nosso cérebro, que é a área responsável pelo sistema límbico. E é muito do que a gente vai falar hoje é desse sistema límbico. Então, vamos entender aqui rapidamente o que é esse sistema límbico. O sistema límbico, ele além de ter os componentes do reptiliano, ou seja, além dele pegar, olhar para esses reflexos e todas essas sensações, ele também é responsável por toda a parte de comportamento emocional. Então, o que acontece ali no sistema límbico? Ele é responsável pelas emoções. Então, o sistema límbico, a gente pode falar que ele é o responsável, ele é o cérebro emocional. Ele é responsável pelas emoções que eu sinto, pelos sentimentos, pelo que está acontecendo e tudo mais. E a gente tem um terceiro cérebro, uma terceira área, né, do cérebro, chamada cérebro neocórtex, que é responsável, ele se chama neocórtex porque neo significa novo, e se a gente olhar lá o reptiliano, é super antigo, se a gente olhar o límbico também, as pessoas sempre sentiram emoções, os mamíferos sempre sentem emoções, e a gente tem, por último, esse neocórtex, que aí sim é uma parte de programação, ou seja, a parte mais lógica, racional, planejamento, o que efetivamente a gente sente, né? Desculpa, que a gente sente não, que a gente processa de informação e toma decisões racionais. Então aqui ele é muito focado na parte racional. Se me pedem para fazer uma conta, é ali que eu vou pegar fazer a conta e vou passar para a pessoa. Além disso, a gente chama, né, ele de cérebro racional e ele também é responsável pela parte de memória. Então é bem interessante essa parte. Então, a gente tem aqui então essas 3 áreas
E hoje a gente vai falar especialmente do sistema límbico. E por quê? Apesar da gente ter essas 3 áreas, então, se a gente parar para pensar, poxa, por que que o cérebro, então, não se divide em partes iguais ou consegue o tempo inteiro dosar, pensar as coisas? O fato é que o nosso cérebro hoje, quando ele está usando uma área, normalmente ele desativa as outras áreas, porque o cérebro entende que nós, só a gente não entende, né? Mas o cérebro entende que nós não somos multitarefa. Então não dá para ele pensar em se desviar de algum reflexo ou pensar que ele tem que comer e ao mesmo tempo fazer outra coisa. Tanto é que as pessoas têm uma tendência a ter uma frase que eu escuto muito, que é a frase de, quando eu tô com fome, eu não consigo raciocinar, eu preciso parar para comer. Então, é muito por conta disso. Nosso cérebro, ele sempre trabalha com esse sistema de compensação. Então, quando ele tá de um lado, ele não está do outro. Só que o que acaba acontecendo, gente? O nosso cérebro, essa parte do sistema límbico, ele é uma área, como é que a gente pode explicar? É como se ele fosse o responsável, tudo que passa na gente, seja a fome, seja pensar em algum cálculo, ou seja em alguma questão realmente emocional que está acontecendo com a gente, em todas essas etapas o cérebro ele passa pela parte emocional, ele vai permear uma questão emocional. Então, quando a gente está com fome, a gente se sente mais irritado. Quando a gente está com sono, a gente fica, às vezes, de mau humor. Muita gente fica de mau humor quando fica com fome. Então, isso acontece porque a todo tempo o sistema límbico ele acaba entrando nesse processo. Então, o nosso processo ele sempre é o sistema límbico ele entra ali na história e a partir dele outras áreas são mais ou menos acessadas. Então, baseado nisso, a gente tem N teorias falando sobre emoções, sobre essa área do sistema emocional, do nosso cérebro emocional. E alguns falam que a gente tem 7 emoções principais, tem outros que falam que tem 5. A questão é, independente se são 5 ou se são 7, a gente vai falar de 3. O mais importante é a gente entender que existem as nossas emoções primárias e toda emoção primária leva a uma emoção secundária, dependendo da situação e dependendo de como eu me sinto. Então, por exemplo, eu pego e vou tomar uma decisão, mas eu estou com medo dessa decisão. Então, eu vou lá, eu fico preocupada se a decisão que eu estou tomando é certa ou errada. Aquilo ali fica na minha cabeça. Quanto mais aquilo ali fica na minha cabeça, passando, 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 quanto mais isso permeia na minha mente, automaticamente eu vou começando a ampliar essa emoção. Então, se o início ela é uma preocupação, depois ela se transforma em medo e ela vai por aí assim, descendo ladeira abaixo. Então, não pensem que as emoções que a gente tem hoje são apenas 5, 7 ou 9. A gente tem uma complexidade de emoções muito maior no nosso dia a dia. E é justamente por isso que a gente assiste a um filme, a gente assiste a um vídeo e a gente se emociona. Então, eu vejo uma novela, eu vou me emocionar com a história daquela personagem, se for um drama. Ou eu vou rir se for alguma coisa divertida, engraçada. Ixi, gente, eu tô achando que lá no YouTube eu parei, hein? Porque do nada que a coisa parou. Bom, parece que. Bom, sei lá. Então, o que acontece? Se o nosso cérebro ele vai trabalhar com essas formas e o tempo inteiro eu estou sendo acionado emocionalmente, o que acontece é que, dependendo da situação, eu vou sentir mais ou menos emoção. Então vamos pensar o seguinte: poxa, eu estou assistindo a um filme e eu nem me conecto tanto assim com o filme. Até posso rir, eu até posso me envolver de alguma maneira com aquele personagem, mas dificilmente eu vou olhar e vou falar, nossa, que filme maravilhoso, e realmente me emocionar e tocar meu coração. Porque o meu sistema emocional não foi tão usado. E justamente por ele não ter sido tão usado que eu tenho essa sensação mais neutra. Então, várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, na nossa realidade, são situações mais neutras, naturalmente. Então, a gente naturalmente sente de forma mais neutra se eu vou cozinhar ou se eu não vou cozinhar, se eu vou começar a trabalhar ou não,
a menos que esteja acontecendo alguma coisa que aí sim justifique eu sentir uma emoção maior. Mas, no geral, para coisas mais simples eu não sinto tanto, mas o fato de eu não sentir não significa que elas não estão presentes. A todo momento eu estou com essas emoções presentes no meu dia a dia. Só que vai depender do grau. Então, por isso que a gente olha ali pelas 5 e como é que elas estão mais ou menos impactadas. Então, baseado nisso, a gente tem então 3 delas que são as mais importantes hoje quando a gente olha para a carreira e que naturalmente acabam acontecendo com a gente em algum momento e por acontecer acabam atrapalhando a gente, seja para alcançar algum objetivo, seja para confrontar, viver alguma situação específica do dia a dia, e essas 3 acabam impactando. Então vamos passar por cada uma delas. A primeira delas é o medo. Então, de todas lá as 5, né? Vamos simplificar. Então, existem hoje 5 emoções principais e dessas 5, então, uma delas é o medo. E aí, por que que hoje, quando a gente olha o medo, né? Ele diz que esse medo, ele pode ser uma proteção contra perigos reais ou criados pelo inconsciente. Então, pensa o seguinte, hoje, todas as vezes que de alguma maneira eu sinto um medo de alguma coisa, é porque de alguma maneira o meu cérebro está entendendo que existe algum tipo de perigo ali e esse perigo pode me atrapalhar, pode pegar e me colocar em alguma situação real de vida, ou seja, eu estou tentando me proteger na vida. Só que quando a gente olha para a nossa rotina, hoje em dia, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente não tem tantas coisas assim a ter medo. Bom, mais ou menos, né? Se a gente parar para pensar, dependendo de onde a gente mora, né? Tem alguns medos ali. Oi, querida! Boa noite, Maria Gonçalves. O... E aí, o que que acontece, né? A gente tem aí esse medo, tá bom, né? Vamos olhar lá para a rua, mas quando a gente olha ali para o nosso dia a dia da empresa, a gente pode ter um medo hoje, estou preocupado se a empresa vai continuar mantendo o quadro, se ela vai mandar a gente embora, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer durante a pandemia, será que vai dar tudo certo, será que a empresa vai ter que reduzir o quadro, enfim, né? Tem ali uma série de coisas que podem fazer com que a gente tenha essa sensação. Só que existem doses, então dependendo da dose. Oi, Carol, boa noite, querida. Dependendo da dose, ela não é ruim, mas dependendo da dose, sim. Então, vamos pensar em que situação hoje, se sentir medo dentro do trabalho, dentro do ambiente corporativo, na minha carreira, é produtivo, gente, porque todas as emoções, elas têm o lado bom e o lado ruim. A questão é a dose. Se eu erro muito, se eu faço um excesso daquela emoção, ela pode me prejudicar. Inclusive as emoções boas, né? Se eu olhar para a alegria, se eu tiver um excesso de alegria e eu começo a entrar num êxtase, eu simplesmente fico tão entusiasmada que eu perco completamente a noção do que está acontecendo. Então, para todas elas, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O mais importante entre seu lado bom e o lado ruim é saber identificar para poder colocá-la dentro da medida certa. Quando a gente olha, então, para o medo, quando a gente olha ali em doses elevadas, ela acaba gerando uma situação na gente. Mas na dose certa, ela até ajuda na carreira. Então, vamos começar pela dose certa. Se eu tiver um medo hoje, mas eu tiver um medo saudável, ou seja, eu tô ali, eu tô preocupado, eu quero fazer um bom trabalho. Então eu fico preocupada, poxa, será que o que eu tô fazendo agrada, não agrada? Será que o que eu entrego é bom, é ruim? Então todas as vezes que eu tenho ali um iniciozinho de medo, ele é bom porque segundo, e aí nem sou eu que estou jogando aqui como ideia, isso são estudos científicos que provam que quando a gente sente medo, a gente é estimulado a ser mais criativo. E o medo, ele estimula a gente a agir. Então, olha só que interessante, né? Eu não conhecia essa linha, né, de raciocínio, mas achei super interessante quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, que se eu tiver ali uma dosezinha de medo, ou seja, se eu entro no meu trabalho, eu tenho uma preocupação de se vão me manter, se vão gostar de mim ou não, eu automaticamente me preocupo em fazer um trabalho melhor.
E como eu me preocupo em fazer um trabalho melhor, esse medo estimula a minha criatividade. É claro que não adianta ele estimular a minha criatividade e eu não ter uma bagagem, um histórico, um ferramental para me ajudar. Eu não estou dizendo que você tem que ser criativo, né? Porque criatividade é algo que se desenvolve, mas ela se desenvolve a partir de um histórico, de uma base. Se eu tenho um conhecimento prévio, então, quando eu tenho ali histórias para contar, repertório na minha mente, ela me ajuda a ter mais criatividade, a pensar em alternativas. Além disso, essa dose certa do medo, ela me leva à ação. Então, se a gente pensar no medo propriamente dito, né, eu estou na rua e eu estou com medo de ser assaltado, né, digamos assim, eu vou andar mais rápido, eu vou tentar entrar logo na minha casa, eu vou tentar pegar e fazer uma rota mais movimentada. Então, ele leva a gente à ação quando usado na dose certa. Então, ele me estimula a agir. Se eu estou preocupado em perder o emprego, mas eu quero fazer um bom trabalho, ou seja, eu ainda não estou no desespero, eu só estou preocupada com isso, eu simplesmente vou começar a agir, eu vou fazer mais, eu vou entregar mais, eu vou me preocupar, eu vou pensar em soluções criativas. Então, ela move a gente e isso é extremamente importante. Mas qual é o problema desse medo que atrapalha a carreira? É quando esse medo ele é usado em doses elevadas. E aí, o que, que acaba acontecendo quando, de alguma maneira, ao invés de eu usar nessa dose certa, nessa dose que me estimula a agir, eu acabo botando mais a mão, né? Pesando mais a mão nesse medo. Eu acabo paralisando. Então, o que, que acaba acontecendo aqui? Poxa, eu tô com medo do meu chefe, eu tô com medo de ser mandado embora, eu tô com medo de não conseguir um emprego, e esse medo me paralisa. E aí eu não consigo sequer fazer nada. Então, conheço várias pessoas, já conheci muita gente que não conseguia agir. Então, a pessoa simplesmente ela ficava ali paralisada, vivendo esse medo, essa preocupação do que ia acontecer. Então, esse é a primeira emoção que acaba atrapalhando você. E aí, como é que você sabe se você está na dose certa ou se você está na dose elevada, né? Todas as vezes que você está na dose elevada, você procrastina. Então, é aquela coisa de eu preciso fazer algo, mas eu arrumo uma desculpa para não fazer. Eu preciso fazer tal coisa, mas eu dou uma enrolada ali para não fazer. Então, existe isso muito no mundo, né, no mundo corporativo. Você tem que fazer algo e aí você simplesmente não consegue avançar. A pessoa cria um bloqueio mental para não agir. Então, essa dose elevada, ela acaba fazendo com que você tá com medo de acontecer alguma coisa, mas você também não consegue reagir para mudar essa situação. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira emoção que pode atrapalhar na carreira. A segunda emoção que atrapalha na carreira é a raiva. A raiva, ela tem essa sensação de que você, de alguma maneira, ficou ressentido com algo. Então, vamos tentar trazer aqui para um iniciozinho, né, da raiva. O início da raiva, normalmente, ela começa com algum ressentimento. Ah, eu fiquei chateado, eu tinha uma expectativa que tal pessoa ia fazer tal coisa, ou que tal coisa ia acontecer, e aí você começa a ficar ressentido, mas aí a coisa vai começando a tomar uma proporção maior na sua cabeça. Não necessariamente, gente, essas situações, elas acontecem, elas acontecem no nosso dia a dia, né? Assim, poxa, tem uma sucessão de ações que levam essa emoção a ficar maior. Não é isso. Às vezes aquela situação ela é uma só. Eu é que fui aumentando dentro da minha cabeça. Então, eu é que fui fazendo ela tomar uma dimensão maior dentro da minha mente. E aí, nessa situação, então, de raiva, o que, que acontece? Vamos pensar, então, na raiva na dose certa. Controlar as emoções, exatamente. O aprendizado é a memória. Tem uma questão de memória e também tem uma questão física, né? Então, quando eu começo a perceber, poxa, tal coisa aconteceu, eu já sei aonde vai dar. E aí também tem toda uma questão física, porque normalmente essas emoções, elas disparam alguma questão física. Então, o medo, eu posso sentir dor no pescoço, eu posso sentir uma dor no ombro, eu posso ficar vermelho, meu coração pode disparar.
Então, a gente sempre, para cada situação dessa aqui, existe uma liberação física, né, fisiológica, nem é física, fisiológica no nosso corpo. Então, ou eu vou começar a suar frio, ou eu vou ficar com placas vermelhas no pescoço. Então, sempre tem alguma coisinha ali que a gente consegue identificar. Então, à medida que eu começo a identificar essa situação, e além de identificar essa situação, eu também começo a identificar os episódios que me levaram a sentir aquilo, isso tudo facilita muito a começar a gerar esse controle. O segundo, que acaba atrapalhando, então, que é a raiva, vamos lá para a dose certa, né? Na dose certa, ele impulsiona o indivíduo a agir. Então, olha só que interessante, né? Ele acaba estimulando a raiva, ela estimula uma mudança no comportamento, mudança de comportamento, pensamento ou situação, tá? Por que isso acontece? Porque se eu tô com raiva de alguma coisa que aconteceu comigo e eu depois paro para refletir, ela me estimula a fazer algum tipo de mudança. Poxa, eu falei com a pessoa e a pessoa pegou e deu um fora em mim, tá? Tô aqui jogando. Ah, legal. Então eu peguei, fiquei chateada, então depois eu tento mudar esse comportamento. Então esse é um lado positivo. Poxa, eu fiquei chateado com tal pessoa, fiquei com uma raiva ali momentânea por determinada situação, mas eu consegui reverter isso porque eu tive uma mudança de atitude, de postura. Só que na dose elevada, e é aí que está sempre, né, o grande problema do negócio é quando a gente está nas doses elevadas. O problema da dose elevada é que a pessoa perde a capacidade de aceitar feedback, que é o que eu chamo de criar o famoso ranço da pessoa. Acho que agora o Big Brother está usando bastante nessa palavra, né, do ranço. Na raiva, quando ela começa a ficar muito elevada, eu começo a ter um ranço das pessoas e qualquer coisa que aquela pessoa fale, eu automaticamente vou contra aquela pessoa. Então, tudo que ela me pede, eu vou lá e sou contra. Se aquela pessoa me fala uma situação ou traz para mim alguma situação que ela sentiu comigo, eu não aceito, eu tenho dificuldade em aceitar esse feedback, eu acho que o feedback está errado, está equivocado, que a pessoa não tem a capacidade, que a pessoa está de alguma maneira tentando fazer alguma coisa contra mim, ou ela não, efetivamente, ela não está interessada, enfim. A gente começa a fechar os nossos ouvidos para aquela pessoa. E é aqui que mora o problema, no final das contas. Porque se a gente sente uma raiva de algo, mas isso de alguma maneira estimula a gente a fazer alguma mudança, pensar numa nova situação, agir diferente, a gente automaticamente está fazendo algo novo, a gente está fazendo algo melhor, a gente está de alguma maneira transformando. Depois a gente pode até discutir se o que a gente fez foi bom ou não, mas o fato é que a gente faz essa mudança. Agora, quando a gente está com a raiva elevada, quando a gente começa a criar ranço, por exemplo, eu fiquei com raiva do meu gestor por algum motivo. E aí eu continuo com raiva do meu gestor. E aquilo ali continua acontecendo. Eu começo a não aceitar mais o feedback dele. Então, é claro, ele pode ter feito alguma coisa que deixou você chateado, tudo bem. Mas quando você para de aceitar, quando você se fecha completamente para qualquer coisa que essa pessoa fale, você perde a capacidade de se desenvolver. Então, como ele fala aqui, a raiva, numa dose certa, ele estimula essa mudança de comportamento. Todas as vezes que eu tô com muita raiva, eu não só não mudo, como não aceito alguém falar que eu deveria mudar, e ainda crio mais raízes dentro de um comportamento que eu tô tendo. E qual é o grande problema disso, né? Porque você pode estar pensando assim, mas aí se eu tiver certa, qual é o grande problema de eu não mudar o meu comportamento? Só que, vamos lá, vamos pensar o seguinte, estamos aqui, todos nós, para evoluirmos enquanto pessoas, né? Tanto a gente pode pensar nisso sob a ótica do espiritual, a gente pode não partir para a ótica do espiritual, a gente pode ficar única e exclusivamente na questão técnica do negócio, de estar aqui como ser humano, faz parte do jogo, a gente conseguir
evoluir, é importante que a gente tenha essa capacidade de evoluir enquanto pessoa, porque isso é melhor para a gente, isso traz mais qualidade de vida para a gente. Mas se eu estiver passando por uma situação aonde eu me paraliso, eu me fecho, eu começo a achar que o que aquela pessoa está falando não tem a menor coerência, está tudo errado, eu é que estou certo no final das contas, e eu me fecho nesse mundo, né, de crença de que a pessoa fez algo contra mim, e eu, no final das contas, estou certo e tenho que me manter dessa forma, eu perco essa capacidade de evolução, porque dentro de qualquer lugar, ainda que eu esteja trabalhando numa empresa, que as pessoas tenham me sacaneado, que a empresa não seja tão bacana, em qualquer situação eu sempre tenho a capacidade, eu sempre tenho a oportunidade, não é nem a capacidade, a oportunidade de melhorar, de me tornar um profissional melhor, de evoluir enquanto desenvolvimento pessoal. Agora, se eu simplesmente começo a não aceitar o feedback porque eu acho que está sendo perseguido, a pessoa não tem razão, qualquer coisa do tipo, eu me fecho e eu finco ainda mais o meu pé numa forma de agir, numa forma de pensar. E aí eu acabo não conseguindo progredir enquanto profissional. O que, que acaba acontecendo com isso? Se eu não progrido enquanto profissional, eu sou considerado um profissional que tem que continuar para sempre naquele cargo. Porque até para eu subir de cargo, eu preciso me desafiar a pensar diferente, a agir diferente, a ter uma postura diferente. Então, ainda que você esteja certo na forma como você é hoje, para você subir para um próximo cargo, você necessariamente precisa mudar enquanto profissional. Eu, pessoalmente, mudei muito ao longo dos últimos anos, né? De toda a minha trajetória profissional. Então, faz parte do jogo. Quanto mais raiva eu tenho, mais fincado o pé naquela situação eu fico e aí, consequentemente, eu não consigo evoluir. Eu acabo não recebendo feedback. Eu acho que tudo que as pessoas falam sobre mim é mentira, ou a pessoa tá fazendo alguma coisa por algum motivo, por alguma perseguição, e eu começo a criar esse ranço da pessoa e automaticamente começo a ficar ali fechada nesse meu mundinho, achando que eu estou certo e tem que ser assim para sempre. Que são, inclusive, as pessoas que falam, eu sou sempre assim, não vou mudar e tudo mais. Então, esse é um ponto, é a segunda emoção que acaba atrapalhando bastante a gente a evoluir enquanto profissional. E a terceira, que é a tristeza. Então, a tristeza, ela acontece de N formas, né? Você pode estar muito triste, pouco triste. As pessoas que normalmente estão ali querendo ser promovidos, fazem um bom trabalho, entregam sempre um trabalho de qualidade, se preocupam em fazer um bom trabalho e não são reconhecidos. Tem ali uma tristeza no dia a dia, com razão. E aí, gente, eu não quero que você fique com essa sensação de que alguma dessas emoções aqui estão erradas. Elas acontecem, elas vêm para o nosso, né, elas são despertadas na nossa mente a partir de uma situação que acontece e a gente não tem como controlar. E o objetivo não é controlar para que você não sinta a emoção. A emoção ela vai vir. É a forma como você vai deixar. Você precisa deixar ela ali naquela área saudável, na área onde você se realmente muda, melhora, estimula. Qualquer coisa fora disso acaba atrapalhando você. E o terceiro, então, que é essa tristeza. Então, o que é a tristeza? Vamos pensar na tristeza nas doses certas. Na dose certa, ela permite a descoberta de novas fontes de felicidade. Olha só que interessante esse ponto. Quando a gente está triste, mas a gente está numa situação que é administrável, ou seja, eu estou ali incomodado com alguma coisa, aquilo ali não está me deixando muito feliz, então eu estou começando a ter algum tipo de tristeza ali com aquela situação. Se eu parar ali naquele início de processo, ela me ajuda a pensar em novas fontes. Ou seja, se eu estou numa situação e ela não me agrada, o que eu gostaria de fazer então para me agradar? Se eu estou numa determinada empresa e aquela empresa não me deixa feliz, o que aqui dessa empresa me interessa? Que tipo de empresa então me interessa? Então, normalmente, quando a gente está triste, a gente sempre olha para fora e tenta identificar o que naquela situação, se tivesse acontecido, me deixaria feliz. Então, ela acaba ajudando a gente a perceber essas possibilidades de felicidade, essas alternativas que a gente tem de felicidade. Agora,
Se a gente começa a usar na dose elevada, como tudo a gente está falando de dose certa e dose elevada, quando eu começo a usar numa dose elevada essa tristeza, ou seja, eu fico triste, eu fico triste, eu fico triste, aquilo ali piora, além de todas as situações ligadas à depressão, ansiedade, pânico. O que que tudo isso significa? Quando eu estou com ansiedade, ansiedade nem tanto, tá? Vamos lá para o nível mais extremo, que é a depressão. Mas todos esses são um caminho. Você começa a querer desistir das coisas. Então, ao invés de você, numa tristeza dentro de um equilíbrio normal, eu olhar para a situação e pensar assim, tá bom, o que que então deveria estar acontecendo nesse momento para que eu me sentisse feliz? O que que eu poderia substituir para fazer com que esse momento fosse feliz? Na hora que eu penso dessa forma, ele potencializa uma descoberta interessante para mim. Agora, quando ela começa a ficar muito grande, que são as pessoas que são hoje, que entram em depressão e que ficam, né, ali no processo de depressão, ela acaba desistindo de procurar isso, porque ela acha que não vai ter alternativa, as coisas não vão acontecer. Só que antes da gente pensar ali efetivamente numa depressão, né, porque acaba virando uma coisa muito grandiosa, né, pra gente, o objetivo aqui não é falar sobre a esfera técnica, né, do psicológico da pessoa, o que que acaba acontecendo dentro da empresa? Poxa, eu fiz lá um trabalho, entreguei e achei que eu ia ser bem avaliado. Aí pegaram, me deram lá um parabéns, muito obrigado, e acabou. Depois eu fiz uma outra ação, achei que aquela outra ação ia me gerar algum tipo de reconhecimento, também não gerou. À medida que isso vai aumentando, ou seja, isso aumenta meu nível de tristeza. Poxa, eu vou lá, faço a coisa e não chega em resultado. Poxa, fui lá, fiz e não deu resultado. E à medida que eu vou pensando dessa forma, eu começo a desistir de fazer coisas novas na empresa. Então, o que, que acaba acontecendo? Eu começo a pensar assim, não vou fazer não adianta, não vou conseguir ser promovido, para que eu vou me preocupar com isso? E aí, é aqui para mim, o pior de todos, porque quando a gente olha o medo, e o medo paralisar você, você vai ter um bloqueio ali, você vai ter um bloqueio criativo, você vai ter um bloqueio de pensar as ações que você tem que fazer, mas normalmente a gente, em algum momento aqui, vai lá, alguém te dá um sacode, alguém vai lá e fala, e aí, precisa ser entregue. E esse estímulo que é externo, que não é o ideal, mas nesse caso ele funciona, porque faz você dar tem que fazer algo. A raiva, ela também gera ali algo negativo, mas por outro lado, você não aceita feedback, mas você continua fazendo. Então, por mais que não seja o ideal, não vai te levar a uma promoção. É importante levar em consideração isso. Ser assim não vai te promover, mas pelo menos te mantenha onde você está. O grande problema da tristeza em dose elevada é que quando você começa a pensar nessa desistência, você começa a diminuir a sua performance. Então, se você é um profissional bom, você sempre entrega as coisas, mas você não consegue gerar resultado, você tenta ali fazer um esforço, mas o resultado não vem para você, o reconhecimento, né, do seu trabalho, você faz as coisas, você entrega, as pessoas falam que você é um bom profissional, que você está entregando o que a empresa precisa, mas na hora do vamos ver, a coisa não acontece para você. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai diminuindo a sua performance, porque você começa a achar que não vale a pena. Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou fazer um bom trabalho? Para que eu vou me esforçar em fazer algo se a empresa não vai me dar um reconhecimento? E aí, aqui, o mundo corporativo está cheio de gente assim, de pessoas que são bons profissionais, que têm uma capacidade, um potencial muito bom de crescer, de aparecer, mas que de alguma maneira foram desistindo, desistiram de apresentar, desistiram de entregar novas ideias, desistiram de fazer diferente, e aí começaram a ser aquele profissional zumbi, né? Aquele famoso profissional zumbi, aquele profissional que chega lá no trabalho, trabalha, faz o que tem que ser feito, vira as costas e vai embora. Não tem uma felicidade, não faz aquilo ali porque gosta. E eu particularmente, fico muito triste de ver pessoas assim, porque em algum momento da vida eu não cheguei nessa dose elevada, mas eu tive ali uma dose de tristeza num emprego que eu passei e eu não era feliz trabalhando ali.
E é muito ruim sentir isso no final das contas, porque a maior parte do nosso dia é trabalhando. Então, se a gente acorda de manhã, a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, a gente passa o dia inteiro em função, aí tem que almoçar rápido porque tem que voltar para a reunião, às vezes sai tarde porque tem que entregar alguma coisa. Fazer isso com essa tristeza é você se arrastar, você passar o dia inteiro se arrastando, se rastejando para conseguir entregar o resultado no final. Então, esse é o lado muito ruim das três emoções, para mim, é a mais perigosa, que a gente mais tem que ter ali um alerta para ver se a gente está sentindo isso ou não. E aí, como é que a gente, então, pode pensar sobre essa ótica, né, nessas três situações, como é que elas afetam a gente, né? Qual é o grande problema aqui das emoções de medo, raiva e tristeza quando elas começam a aparecer muito constante na nossa carreira? O primeiro ponto é que eu começo a não ter clareza sobre o que quer, sobre o que eu quero. Então, todas as vezes que eu começo a botar isso muito em voga na minha carreira, eu começo a não pensar sobre o futuro. Então, como não ter, né? Vamos pensar então se isso é algo que afeta, como não ter essas emoções afetando de forma tão aumentada no nosso dia a dia. Eu preciso ter muita clareza do que eu quero para minha carreira. Mas não é uma clareza assim, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. Não é dessa forma, é muito específico. Ontem mesmo, no nosso encontro ao vivo de ontem, eu falei muito sobre essa clareza. Ou seja, eu preciso ter clareza exata do que eu quero para minha carreira. Mas não ser feliz, ter realização profissional, é exatamente o que eu quero. Quando eu penso em sucesso, o que é sucesso? Quando eu penso em felicidade, o que é felicidade? Aonde eu vou estar trabalhando? Quanto eu vou ganhar? Em que cargo eu vou estar? Que situação eu vou estar vivendo na empresa? Então, eu preciso ter todo esse conjunto de clareza sobre a minha carreira para que, em situações onde, de alguma maneira, a raiva, o medo, a tristeza me afete, eu consiga olhar para o que eu quero conquistar da minha carreira e usar isso como uma alavanca, como um gancho, como um local onde vai me ajudar a sair dessa situação. Quando eu não tenho clareza, parece que tudo que está acontecendo hoje não tem solução, ou seja, o que está acontecendo aqui é isso e a vida vai ser assim para sempre e eu não vou conseguir chegar, porque se eu não tenho clareza de o que eu quero fazer, acaba que eu levo em consideração que o que está acontecendo agora é o que vai continuar sendo para o resto da minha vida. O segundo ponto é ter uma estratégia clara de como que eu chego nesse resultado. Porque o que vai acontecer? Quando eu sei o que eu quero para a minha carreira de forma muito específica e eu tenho essa estratégia clara de o que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar, você começa a ter noção de que vai acontecer situações ao longo dessa trajetória que vão gerar medo, que vão gerar raiva e que vão gerar tristeza em você. Isso é normal da vida. Enquanto a gente estiver aqui, a gente nunca vai ter 100% de plenitude. Só que se a gente sabe que a gente vai passar por essas situações para chegar aonde a gente quer, naturalmente a gente consegue usar essas emoções na dose certa, porque a gente sente aquela emoção e a gente sabe que aquela emoção que está acontecendo ali, ela faz parte do jogo de um processo de evolução. Então ela consegue ficar ali na dose certa. Quando ela começa a aumentar, eu lembro do porquê que eu estou fazendo isso, eu lembro do que eu quero para mim, e aí, consequentemente, isso me ajuda a diminuir ali o grau de intensidade dessa emoção. E por último, usar a mente, né? Como não ter essas emoções afetando, usar a minha mente para pensar sempre em coisas novas. E aí, para vocês, né, para quem está chegando aqui na sequência, um dos pontos que a gente mais falou, por exemplo, no medo, leva à ação. Quando é usado da maneira correta, ele leva à ação. A raiva, quando usada da maneira certa, ela leva o indivíduo a agir. Quando a gente olha a tristeza, quando está em dose certa, ela permite a descoberta. Então, sempre que a gente está na dose certa, elas ajudam a gente a agir, ela impulsiona a gente.
ela faz a gente ser diferente. E ser diferente, agir em prol de algo, ajuda a gente a ser melhor. Então, quando a gente começa a usar a nossa mente para pensar novas ideias, para pensar novas alternativas, quando a gente estimula isso na nossa mente, a gente está fazendo a nossa mente se movimentar. E todas as vezes que a gente está com a nossa mente em movimento, naturalmente ela não se pega tanto a uma dessas emoções. Como eu comentei lá no início, a gente trabalha com um sistema de compensação. Então, o nosso cérebro, ou ele está ali na parte emocional, ou ele está na parte racional. Ele sempre está pesando mais de um lado, menos do outro. Então, se eu consigo o tempo inteiro me manter em movimento, pensar coisas novas, o que eu posso fazer agora? O que pode me ajudar a alcançar o que eu quero alcançar? Por isso é tão importante ter clareza do que você quer alcançar. Porque na hora que eu vou fazendo isso e o meu cérebro vai se sentindo movimentado, eu uso mais o meu lado racional. Eu uso mais o meu cérebro racional, porque ele me estimula a pensar coisas racionais, pensamentos lógicos. E aí eu não dou tanto espaço para o meu cérebro emocional tomar conta e pegar, às vezes, uma situação e aumentar essa situação num nível que essa sensação, essa emoção aumentada faz com que eu não me sinta feliz, não me sinta satisfeito com o que eu estou fazendo e, consequentemente, vai me paralisando, que também é um item comum a todos. No primeiro, medo, em dose elevada, ela paralisa. A raiva, em dose elevada, não consigo aceitar feedbacks, ou seja, eu paraliso na situação que eu estou. A tristeza, em dose elevada, me faz desistir, ou seja, me faz paralisar. Deu para entender, então, para vocês? Ficou claro para vocês que todas essas emoções, elas acontecem o tempo inteiro com a gente, elas estão aqui presentes no nosso dia a dia. Você está me assistindo agora e agora você está tendo uma emoção por estar ouvindo o que eu estou falando. É assim que funciona no nosso cérebro. A questão é que, como eu estou falando de algo racional, você está usando muito mais o seu cérebro racional. Se eu estivesse contando aqui uma história de uma pessoa que era muito feliz na carreira, tinha tudo, mas aí tudo deu errado, e eu começo a contar a história daquela pessoa, dependendo da forma como eu conte, talvez eu consiga acionar mais os seus gatilhos emocionais, e aumentando o seu gatilho emocional, você vai começar a se envolver emocionalmente na história. Na hora que você começa a se envolver emocionalmente na história, o que acontece? Você para de pensar racionalmente sobre o que eu estou falando. E aí você começa a elevar a dose dessas emoções. Mas como eu estou aqui contando tecnicamente o que está acontecendo no seu cérebro todos os dias, o tempo inteiro, você está ali ativando o seu cérebro racional. E você está se questionando, você está trazendo situações, você está lembrando de vivências que você teve. E aí, essa sensação, ou seja, todas as vezes que eu estou mais ali no racional, em prol de algo, eu estou me movimentando, eu estou movimentando a minha carreira, estou me movimentando para algo que eu queira conquistar. Agora, se eu pego e vou para o outro lado ali, né, conto uma história triste, você fica emocionalmente envolvido com essa história triste, naturalmente o que começa a acontecer é que você começa a se imbuir dessas emoções e você nem consegue pensar mais racionalmente sobre aquilo, você só fica sentindo aquelas emoções e aí isso paralisa você, como se cristalizasse você naquela situação. Por isso é tão importante usar a mente para agir. Pensar coisas novas mantém a gente em ação, o que mantém o equilíbrio dessas emoções. Mas o ponto principal é a gente entender que a gente não consegue eliminar essas emoções. Essas emoções, elas acontecem ali o tempo inteiro. Como que eu uso, então, isso a meu favor? Esse é o ponto principal. Usar a meu favor essas emoções, usar para me movimentar.